Oi, gente, tudo bem? Vou fazer uma pergunta para você. Você sabe qual é a igreja verdadeira? O que é que a igreja verdadeira ensina? Você sabia que no mundo existe mais de 45 mil a 49 mil religiões, ou seja, essa quantidade de igreja? E agora, como saber qual é a igreja verdadeira? Qual igreja eu vou tomar a decisão de congregar para estar em obediência à palavra de Deus? Vou falar aqui para vocês alguns tópicos que mostram que a igreja verdadeira tem que ter esses ensinamentos. Primeira coisa, a igreja verdadeira, ela vai ensinar sobre o juízo, vai mostrar que tudo que nós fazemos aqui no planeta Terra, quando a gente morre, tudo vai ser prestado conta a Deus. Uns em vida e outros o quê? Depois da morte vai ser julgado. A igreja verdadeira também, ela ensina que os 10 mandamentos não foi abolido, e incluindo a guarda do sábado, que está lá dentro dos 10 mandamentos, em Êxodo 3, em Êxodo 20, de 3 a 17, onde as pessoas procuram ensinar nas suas igrejas a guarda dos 10 mandamentos, mas quando chega no quarto mandamento, que fala que é a guarda do sábado, eles pulam. Então, trocaram o quê? O sábado pelo domingo, enquanto a lei de Deus foi escrita com o próprio dedo de Deus, e as pessoas, o que muitas igrejas têm abolido esse mandamento. A igreja verdadeira também, ela ensina sobre a reforma de saúde, onde está lá em Levítico, capítulo 11, que fala sobre os animais que temos que comer e não comer, os animais limpos e os animais impuros. E também essa igreja verdadeira tem muitas outras também, outras orientações sobre como você se alimentar para termos uma saúde perfeita, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e temos que zelar por esse corpo. A igreja verdadeira também, ela fala também sobre o ministério do Espírito Santo, onde essa igreja acredita que o Espírito Santo de Deus não é uma força ativa, e sim ele é uma pessoa que ele sente, ele tem sentimento, e que ele está aqui no planeta Terra para fazer a obra de transformação na vida daqueles que querem. Outra coisa também que a igreja verdadeira também, ela prega que Cristo está o quê? Intercedendo pela humanidade lá no santuário celestial. Então, fala sobre a intercessão de Cristo. A igreja verdadeira também, ela crê na oração, na Bíblia, como a palavra de Deus, como todas as igrejas, isso aqui, todas as igrejas acreditam, mas tem alguns tópicos que estão em falta. Também, a igreja verdadeira também ensina que o batismo é por imersão, tá? E que não se batiza bebê, porque se o batismo representa remissão de pecado, uma criancinha, ela não sabe o que quer dizer pecado. Então, a criança só pode se batizar depois quando ela já tem consciência, e quando os pais dela, de 8 anos para cima, 9, já pode se batizar, que uma criança dessa já sabe o que é certo e o que é errado, e os pais são responsáveis por essa criança, e o batismo é por imersão, tá? Onde deita a pessoa e a pessoa levanta para ter o que? Uma nova vida em Cristo. E também, por último, a igreja verdadeira, ela ensina que a confissão de pecado não é a homem, e sim a Deus, a Jesus Cristo. Quando você pecar, é só se arrepender e pedir perdão a Deus. Então, esses são os tópicos da igreja verdadeira. E aí você examina aí a Bíblia, procura saber da direção da sua igreja, pede aí orientação, se é em sua igreja, ensina. Se não ensina, então essa não é a igreja verdadeira, tá bom? Então, eu vou mostrar para você aí qual é a igreja que eu congrego, tá? E vocês procurem estudar, tipo assim, em relação ao que eu tô falando, tenha assim, curiosidade de estudar sobre essa religião, que eu vou colocar o nome aí, né, na descrição. E outra coisa, lembrando de uma coisa, que Jesus não, quando vier, ele não vai salvar, ele não vai vir buscar a placa de igreja, e sim vai buscar um povo que obedece ao seu mandado, tá bom? Então, não estou falando aqui de placa de igreja, eu estou falando de ensinamento. E para completar, esse ensinamento está nesse bloco de estudo, que você possa também tomar a decisão de estudar para você adquirir mais conhecimento. Um abraço, Deus abençoe.